pandemia da Covid-19 ela trouxe muita preocupação quanto às doenças respiratórias, mas uma série de outras doenças também merecem a atenção da população. Uma delas, e que preocupa bastante, é o HPV, que é o papiloma vírus humano. É uma das infecções sexualmente transmissíveis mais recorrentes no mundo, pode causar doenças em homens, em mulheres, como as verrugas e também o câncer. E que tem prevenção, é uma doença que tem prevenção. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que o HPV infecte 65% das mulheres no mundo na primeira relação sexual. No Brasil, a previsão é de que 75% das brasileiras sexualmente ativas entrem em contato com o HPV ao longo da vida. Uma das grandes preocupações também é com o público jovem. Então, com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas sobre o HPV, nós vamos conversar com o médico ginecologista, Dr. Márcio Correia. Boa tarde, Dr. Márcio, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Costa Norte. E o senhor pode, para início, explicar melhor para nós sobre o HPV e também essa relação com o câncer de colo de útero, que é uma grande preocupação. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, meu cordial boa tarde a todos os telespectadores desse renomado canal de comunicação. Boa tarde a você, Helder, meu amigo de longas datas, um prazer revê-lo e prazer de estar aqui podendo levar para a população informações sobre a saúde da mulher. HPV é um vírus que é transmitido através da relação sexual, é uma transmissão eminentemente através de um ato sexual, que pode ser sexo vaginal, oral, anal ou até mesmo labial. E, conforme você mesmo disse, a epidemiologia hoje está assustadora, vem crescendo muito a incidência desse vírus no nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 54% das mulheres acima de 16 anos estão infectadas hoje pelo HPV. E o grande problema do HPV são as lesões em consequência dessa virose, tá? Então ele pode causar desde lesões simples, como o que você falou, que são as famosas verruguinhas, que nós chamamos de condiloma acuminado, que podem aparecer tanto na região da genitália feminina quanto masculina. Na mulher, ela se localiza mais na região da vulva, aquela região que fica ali na entrada da vagina, como também na própria vagina, e no homem fica localizado a nível da glande, ali próximo ao prepúcio peniano. Desde essas lesões condilomatosas até lesões mais sérias, que são as precursoras do câncer de colo do útero, como as neoplasias intraepiteliais cervicais e o próprio câncer. Se sabe hoje que o câncer de colo do útero tem multifatores, mas o fator principal é o vírus HPV, infelizmente. Doutor Márcio, no último dia 4 agora de fevereiro, nós tivemos o Dia Mundial de Enfrentamento ao Câncer. Uma pergunta que eu gostaria também de lhe fazer era, o câncer de colo de útero é o único tipo de câncer que o HPV ele pode causar? Não, ele pode causar o câncer de pênis também. Então, é como eu digo, o tratamento tem que ser do casal, Eu pego muitas pacientes, semana passada mesmo nós pegamos algumas pacientes que testaram positivo para o HPV, onde a primeira providência é chamar o parceiro, ou a parceira, para que esse companheiro ou companheira da nossa paciente seja inserida também no tratamento. O olhar, a assistência tem que ser para ambos, tá? Porque não adianta eu tratar um e não tratar o outro. Então, o câncer pode ser tanto na mulher como no homem. De uma forma mais didática, bem como o senhor já está fazendo, quais são os sintomas e qual é a especialidade médica que a pessoa deve procurar em caso de uma suspeita, como as que o senhor está falando? Pronto, então, o primeiro sinal e sintoma são essas lesões verrucosas que podem acometer tanto o pênis como também a vulva, que é a entrada da vagina, como também na região anal. Então, essa paciente ou esse parceiro dessa paciente, ao detectar essas lesões verrucosas, antigamente chamavam até como crista de galo, é uma lesão verrucosa em formato de um couve-flor e
Em notando isso, ela deve procurar imediatamente o ginecologista, no caso a mulher, e o homem procurar o urologista, que é o especialista em doenças masculinas. E se essa paciente tiver também, Helder, dor na relação sexual, sangramento na relação sexual, ela deve procurar também o seu especialista, né? No caso o ginecologista, para poder fazer o diagnóstico precoce. Doutor Márcio, existe muita vergonha, né, das pessoas elas procurarem um especialista, principalmente, não é, quando se trata, como se chama no popular, doenças nas partes íntimas. O nome já diz, é tão íntimo que às vezes você tem vergonha de procurar um especialista, de recorrer a quem pode, não é, justamente solucionar. Muitas doenças, elas podem ser identificadas no início, às vezes por esse tipo de vergonha, a pessoa ela fica ali perdurando com aqueles sintomas que só aumentam, e é justamente aí onde mora o perigo, não é isso? Na nossa época de infância, você deve lembrar, os nossos pais só nos levavam no dentista quando a gente tinha dor de dente. Hoje, você tem que ir no dentista para evitar ter dor de dente, não é isso? Então, a palavra-chave em pleno século XXI é a prevenção, é a profilaxia. O câncer, ele tem cura, depende do estágio em que ele é diagnosticado. Então, se for no estágio inicial, o prognóstico dessa paciente vai ser bem melhor e a chance de cura vai ser maior. Daí o nome, prevenção. Por isso que todas as mulheres devem, de 6 em 6 meses ou, no mínimo, anualmente, realizar o seu exame preventivo, que é a prevenção. Era justamente isso que eu ia até perguntar ao senhor, não é? Quais são essas medidas preventivas, realmente, que as pessoas elas devem ter, até para evitar, né? Pronto. Então, ela deve procurar realizar o seu check-up anualmente, mesmo não sentindo nada. Então, ainda existe uma cultura enraizada na nossa sociedade que você só deve procurar o dentista quando tiver dor de dente ou o seu ginecologista quando tiver com alteração menstrual, com corrimento, né, com um mioma, enfim, quando estiver sentindo alguma dor no pé da barriga, mas não. Você tem que ir para fazer uma prevenção. Você só troca o óleo, você troca o óleo do seu carro, mesmo que não bata o motor. Você não vai deixar para trocar o óleo só quando o motor fundir, não é verdade? Então você troca preventivamente. Imagine nós, o nosso corpo humano, que é bem mais complexo do que um motor, né? Então, essa ida ao seu ginecologista é uma medida preventiva altamente eficaz. Então, o segredo é ir antes de sentir algum sinal e sintoma. E uma outra dica que eu dou, Helder, é que você também se conheça. Você faça um trabalho de autoconhecimento do seu corpo, da sua mente também, né? Ninguém melhor do que nós para sabermos se o nosso corpo está bem ou não está bem. Então, apareceu ali um odor vaginal diferente, apareceu uma dor na relação sexual diferente, apareceu um sangramentozinho diferente, já está mais do que na hora de procurar o especialista. Doutor Márcio, uma grande preocupação também em relação ao HPV é com o público mais jovem, não é? Que orientações a esse público também o senhor daria nesse momento? Nós temos um trabalho de 21 anos na área de planejamento familiar, né, na cidade de Parnaíba, onde a gente trabalha com a prevenção da gravidez na adolescência, né, na gravidez precoce. E quando eu falo em gravidez na adolescência, não é só a gravidez, porque eu costumo dizer que isso é a parte, digamos, de mais fácil resolução, né? A preocupação nossa maior é, além de evitar uma gravidez, é você poder fazer com que esse jovem não seja acometido dessas DSTs, dessas doenças sexualmente transmissíveis que muitas vezes não tem solução. Se você pegar um câncer de colo do útero por causa de um HPV, que ela adquiriu porque teve uma relação sem proteção, sem um preservativo, muitas vezes é a vida dela que vai ser ceifada, né? Uma gravidez vai ter as implicações socioeconômicas, mas o menino se cria, daqui a pouco a avó que estava chateada começa a cheirar o neto, né? Começa a gostar e tudo. Então isso é de fácil resolução. Agora, uma doença grave como o HIV, como o HPV, né? Então isso é mais deletério para a saúde e para a própria vida dessa paciente. Então, realmente esse cuidar, né, esse olhar mais acurado com esse público jovem ao qual você se refere, deve ser visto realmente com muita responsabilidade, com muita atenção, não só por nós, que trabalhamos na iniciativa privada, mas também pelo poder público, né, tanto estadual como municipal. Nós estamos aí em meio a uma pandemia e durante alguns meses ou durante um ano praticamente, o que mais a comunidade científica, a população, o cidadão comum, nós todos, não é? Nós buscamos
e queremos, né, é a vacina. Sim. Né? E o HPV, ele existe também vacina, não é isso? Sim. Disponível na rede do Sistema Único de Saúde, né, disponível para essa população. Não é? Como que as pessoas elas podem buscar essa vacinação? Pronto, muito boa, muito pertinente a sua pergunta, né? Ainda na tônica da prevenção, a vacina é uma das armas que a gente pode usar para prevenir o HPV, além dos cuidados, como nós acabamos de comentar, da ida regular ao ginecologista ou ao urologista, no uso de preservativos, né? A vacina entra também como coadjuvante nessa luta para que esses jovens não adquiram esse vírus tão deletério à sua saúde, né? Tanto os meninos quanto as meninas. E aí o que é que ocorre? Existe hoje no Brasil vacinas que podem prevenir 4 subtipos de HPV. O HPV, na realidade, ele é uma mãe que possui vários filhos, que nós chamamos de subtipos. Então, eu tenho aquela classe de HPV que são mais deletérios, que a gente chama de HPV de alto risco, que podem ter uma contribuição maior para que esse câncer do colo do útero ou de pênis possa ocorrer. E temos os grupos de HPV de baixo risco, que eles têm uma força, uma influência menor de vir a desenvolver essas doenças tão deletérias, né? Então, eu tenho esses 2 grandes grupos. E as vacinas só protegem contra 4 desses subtipos. E, pasmem, existe mais de 150 tipos. Nossa. Certo? Então, veja, a vacina, ela é importante? Sim, mas só ela não serve. Você tem que continuar tendo as medidas igual como o corona. Você vai ser vacinado, mas não tem nenhuma vacina hoje no mercado contra o corona que lhe dê uma efetividade de 100% de proteção. Então, uma vez vacinado, você não pode cair aí na gandaia e querer ter uma vida como era antigamente. Ela só né? vai evitar os riscos mais graves. Mais também. graves, né? E também de você ser cometido, mas não 100%. Quantas doses da vacinação são precisas Pronto. para o HPV? 3. E que idade também o nosso público jovem, o nosso telespectador que está nos assistindo nesse momento, Pronto. os pais também, a família, vão poder buscar esse auxílio nos postos de saúde para vacinação? A partir dos 9 anos de idade, essa menina ou menino pode começar a tomar as suas doses de vacina contra o HPV. Essas doses são feitas no intervalo de 0, 3 e 6 meses, ou seja, toma hoje, daqui a 3 meses toma a segunda dose e com 6 meses toma a terceira dose. Então 3 doses. Então hoje a vacina que nós temos aqui disponível no nosso país é a quadrivalente, ou seja, ela protege contra 4 tipos. Daí eu reforço a necessidade de, mesmo vacinado, que essa menina ou menino continue adotando as medidas preventivas, uso de preservativo e ida ao ginecologista ou ao urologista, tá? E fazer também, Helder, os seus exames de preventivo, né? O famoso Papa Nicolau, a prevenção é muito importante. Só um adendo para complementar aqui o raciocínio, o tratamento do HPV vai depender do tipo de lesão que ele causa. Então, se ele causar só uma lesão pequena no colo do útero, você pode usar substâncias químicas, né, que são os ácidos, né, ácido tricloracético, podofilina, pode usar gelo seco, pode usar laser de CO2 fracionado, mas se a lesão for maior, aí você tem que partir, né, para métodos cirúrgicos, né, então você pode fazer a conização, que é uma amputação de parte do colo do útero, e se já for um câncer, né, infelizmente, causado pelo HPV, você tem que partir para uma esterectomia e os tratamentos complementares, como radioterapia, quimioterapia. Estamos no início do ano, além de enfrentamento contra a Covid-19, que ainda estamos no meio dessa pandemia, vamos cuidar da saúde, não é isso, doutor Márcio? Com certeza. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença no Jornal da Costa Norte, os esclarecimentos muito oportunos, desejar um ótimo trabalho para o senhor e para a sua equipe também. Fique à vontade para as considerações. Eu que agradeço a oportunidade da TV Costa Norte de nos fazer levar à população essas informações tão úteis e dizer que nós estamos atendendo na Clínica Diagnóstico 2, Avenida Chagas Rodrigues, 756, informar aqui para os seus telespectadores também o nosso Instagram, que é o @drmarciocorreia, dr sem ponto, então @drmarciocorreia, e dizer que lá nós temos conteúdos gratuitos e muito significantes para as nossas seguidoras no que diz respeito à saúde da mulher. Então, por favor,
as pessoas que estejam nos assistindo podem acessar lá o nosso Instagram. Temos também um canal no YouTube, que é o canal FEME, Dr. Márcio Corrêa, e me colocar à disposição dessa renomada televisão para outros encontros que a gente possa esclarecer mais assuntos tão importantes sobre a saúde da mulher. Foi um prazer e uma boa tarde. A gente agradece a sua colaboração.